O caso de hoje começa no dia 15 de janeiro de 1974, na cidade de Wichita, que fica nos Estados Unidos, quando Charlie Otero chegou em casa e viu seus pais e os seus irmãos mortos. Ele tinha 4 irmãos, e desses 4 irmãos, 2 iam pra escola com ele, o Danny e a Carmen, que estavam no ensino fundamental, e os outros 2, o Joey e a Josie, iam ficar em casa com os pais porque eles eram muito novos. O Charlie era o mais velho de todos e na época ele tinha 15 anos. Quando ele voltou da escola, ele viu que o cachorro da família estava fora de casa e isso nunca acontecia. Ele entrou pela porta de trás, ele gritou perguntando se tinha alguém em casa e ele deu de cara com os 2 irmãos, a Carmen e o Danny, que também não faziam ideia do que estava acontecendo. Quando o Charlie entrou no quarto dos pais, ele viu os 2 caídos no chão e quando ele chegou perto deles, ele soube que os pais estavam mortos e ele chamou a polícia. Quando a polícia chegou e começou a investigar, eles descobriram que a linha telefônica tinha sido cortada, a mãe estava com as mãos amarradas nas costas, deitada de barriga para cima, o pai também estava amarrado, as mãos e as pernas, e ele foi estrangulado. O Charlie foi até um dos policiais e ele pediu para os 2 irmãos mais novos não entrarem na casa, a Josie e o Joey. Ele pediu para a polícia levar os irmãos até ele para que eles não vissem aquela cena. Foi aí que o policial disse para ele que os 2 irmãos estavam na casa quando o crime aconteceu, e eles também estavam mortos. O Joey estava no quarto dele, ele também foi amarrado. E sabe aqueles cordões que tem nas cortinas? Então, ele foi amarrado com isso. Tinha plástico e uma blusa no rosto dele. Tinham algumas marcas no carpete que mostravam que o assassino colocou uma cadeira ali na frente do menino e assistiu ele morrer. A Josie estava no porão, tinha uma corda em volta do pescoço dela. Ela não foi abusada, mas a polícia encontrou sêmen no porão. Quando os investigadores viram aquela cena, eles ficaram em silêncio. A polícia começou a investigar a família Otero, porque eles acreditavam na possibilidade de uma vingança, então eles foram atrás de inimigos ou pessoas que por algum motivo não gostavam da família. Eles também investigaram os nós feitos pelo assassino e verificaram se outro criminoso tinha feito aquele mesmo tipo de nó. Quando os detalhes do caso começaram a sair nos jornais, a cidade ficou apavorada e horrorizada. O FBI se envolveu no caso, mas inicialmente a polícia não teve respostas. Catherine Bryan, de 21 anos, era uma estudante universitária que também morava em Wichita. Quando ela e o irmão chegaram em casa, em abril de 1974, eles deram de cara com um homem esperando por eles. Esse homem amarrou os 2 e levou cada um para um cômodo da casa. O Kevin, que era o irmão, ele tentou se defender e ele foi baleado. Ele levou 2 tiros na cabeça. E mesmo assim, mesmo depois de ter levado o tiro, ele conseguiu escapar e ele saiu correndo para pedir ajuda. Infelizmente, a Catherine, ela não teve a mesma sorte e ela foi esfaqueada. O Kevin contou pra polícia o que tinha acontecido naquela noite, que ele chegou em casa e ele e a irmã foram amarrados e um cara tava esperando eles na sala. E a descrição que ele deu do assassino foi um homem alto e branco, mas isso não era o suficiente pra polícia encontrar alguém. Na época, esses 2 crimes da família Otero e da Catherine não foram conectados porque não tinha exatamente um padrão. Então a polícia achava que eram 2 casos separados. Em outubro daquele mesmo ano, um detento condenado por crimes sexuais confessou ter matado a família Otero e essa confissão foi publicada no jornal e o verdadeiro autor do crime não ficou feliz com essa confissão, com essa falsa confissão. Ele entrou em contato com um jornal da cidade e ele disse que tinha deixado uma carta dentro de um livro na biblioteca pública de Wichita. Essa carta dava detalhes sobre o crime que só alguém que esteve na cena do crime poderia saber. Ele também diz na carta que já tinha escolhido a próxima vítima ou as próximas vítimas. Ele também diz que a polícia podia chamar ele de BTK, em português, amarrar, torturar e matar. Ele termina a carta dizendo: boa sorte, queridos. Depois dessa carta, houve um hiato de 2 anos, ele simplesmente sumiu e a cidade pensou que tinha acabado. Até o dia 17 de março de 1977. Shirley Vian estava doente em casa e ela pediu pro filho mais novo buscar sopa pra ela. No meio do caminho, um cara parou um menino e mostrou uma foto pra ele, perguntando se ele sabia quem tava na foto. Ele disse que não e continuou indo pra casa. Ele chegou em casa e 15 minutos depois, alguém bateu na porta. Ele abriu a porta e era aquele mesmo cara que tinha parado ele. Nisso, a Shirley foi ver o que estava acontecendo e foi aí
que esse homem puxou uma arma. Ele disse pra Shirley colocar um cobertor e alguns brinquedos no banheiro. Depois disso, ele colocou os filhos dela lá. Ele amarrou uma corda na maçaneta da porta e na privada. Depois, ele colocou a cama na frente da outra porta, a do quarto. E foi nesse quarto que ele matou a Shirley enquanto o filho mais novo, o Steve, via tudo pela brecha da porta. Ela estava sem roupa, com os pés amarrados por uma fita, as mãos amarradas nas costas e o rosto no chão. O irmão do Steve quebrou a janela do banheiro e ele começou a pedir socorro. O Steve conseguiu sair do banheiro e ele correu até a mãe para tentar ajudar, mas era tarde demais. Ele tentou desfazer os nós, mas ele não tinha forças o suficiente porque ele tinha 5 anos quando isso aconteceu. Ele tentou contar para a polícia o que tinha acontecido, mas como a polícia ia conseguir informações precisas de uma criança de 5 anos? Eles conseguiram só algumas descrições vagas do que tinha acontecido. Apesar de algumas diferenças do primeiro caso e desse caso, a polícia sabia que se tratava do mesmo assassino, só que eles não queriam que as pessoas soubessem disso naquele momento, porque eles precisavam ter certeza. No dia 8 de dezembro daquele mesmo ano, a polícia recebeu uma ligação de um homem dizendo: vocês vão encontrar um homicídio no endereço tal, tal e tal, e a vítima é Nancy Fox. Quando a polícia chegou no endereço que ele tinha passado, eles encontraram a Nancy na cama, as mãos e os pés estavam amarrados, e a causa da morte foi por estrangulamento. A polícia também encontrou a camisola dela do lado do corpo e tinha sêmen na camisola. 9 semanas depois, uma rede de televisão recebeu uma carta do BTK que dizia, abre aspas, quantos eu preciso matar para ter o meu nome no jornal ou ter a atenção da mídia? Os policiais acham que todas essas mortes não estão relacionadas? Quando eu pendurei a Josie, eu fiquei excitado. Vocês não entenderiam isso porque vocês não estão sob a influência do fator X. Fecha aspas. Ele também escreveu um poema para Nancy Fox e fez um desenho dela amarrada. No final das contas, ele conseguiu exatamente o que ele queria, porque os jornais começaram a falar sobre ele e ele virou o centro das atenções. E a ideia da polícia era, ok, você conseguiu o que você queria, você tem a atenção da mídia e do público, agora trabalhe com a gente. Não literalmente, porque ele não ia trabalhar com a polícia, mas era um jeito de meio que fazer uma emboscada. Então, ao mesmo tempo que a polícia estava falando com o público, eles também estavam falando com o assassino. Depois de ter conseguido o que ele queria, toda a atenção que ele queria, de novo, ele sumiu. Em abril de 1985, o corpo de Maureen Reed foi encontrado e dessa vez em Park City, que era uma cidade que ficava próxima a Wichita. A Maureen estava sem roupa e o corpo dela estava em um estado avançado de decomposição. Num esgoto próximo, a polícia encontrou uma meia calça enrolada e cheia de nó. Alguns policiais acreditavam que o responsável era o BTK, mas outros discordavam. Em setembro de 1986, Vicky Wagerly, de 28 anos, foi encontrada morta dentro de casa. O marido dela chegou e viu que o filho dele estava sozinho. Ele começou a chamar a esposa, mas não teve respostas, e ele achou que talvez ela tivesse dado uma passada no mercado ou tinha saído para fazer alguma coisa. Quando ele entrou no quarto deles, ele viu a Vicky caída entre a cama e a cômoda. O primeiro suspeito foi o marido, porque ele ficou um tempão na casa sozinho com o corpo, mas no final das contas, ninguém foi preso. E esse foi o último crime cometido pelo BTK nos anos 80, porque depois disso, ele simplesmente sumiu. Eles tinham montado uma força-tarefa para investigar o caso, mas depois de 2 anos sem novidade, no caso do BTK, a força-tarefa foi desfeita. E nos próximos 14 anos, ninguém ouviu falar dele. Em janeiro de 1991, as pessoas achavam que esse caso tinha acabado, que o cara tinha morrido, ou fugido, ou foi preso por outro crime. O caso dele foi arquivado porque não tinham novas pistas, mas não estava completamente fechado, encerrado, porque a polícia não tinha prendido ninguém. Até que no dia 19 de janeiro de 1991, Dolores Davis foi dada como desaparecida. Quem percebeu que tinha algo estranho foi o namorado da Dolores. A porta dos fundos, que era uma porta de vidro, estava quebrada. Tinham cacos de vidro espalhados pelo chão, um bloco de concreto, que foi usado para quebrar a porta. Os sapatos da Dolores estavam todos espalhados e não tinha lençol na cama.
4 dias depois, o corpo dela foi encontrado embaixo de uma ponte numa área rural. Ela estava amarrada, o corpo estava começando a se decompor e tinha uma máscara de plástico na cara dela. Na época, o caso foi noticiado pelos jornais locais e era mais um homicídio sem respostas e sem culpado. Na época, eles não pensaram que poderia ser o BTK. No dia 15 de janeiro de 2004, 30 anos depois do primeiro crime cometido pelo BTK, o caso ainda não tinha sido solucionado. Um jornal fez uma matéria sobre o caso, porque se passaram 30 anos e ninguém tinha respostas, e era um mistério, e o cara tava aterrorizando a cidade. E nessa matéria, um criminologista disse que os alunos dele não sabiam quem era BTK, nunca tinham ouvido falar desse cara, e ele também acreditava que depois de tanto tempo, não tinha como o BTK voltar. O problema era que ele gostava muito de chamar a atenção. Ele gostava de ser lembrado, temido, ele gostava da popularidade. Então, quando ele viu que estava sendo esquecido pela cidade, em março de 2004, ele decidiu mandar cartas para o jornal e deixar claro que ele ainda estava vivo e muito presente. Ele mandou fotos do corpo da Vicky e da carteira de motorista dela, que não tinha sido encontrada durante a investigação. Na carta também tinha o símbolo que ele costumava usar, era a assinatura dele. Então, depois de 30 anos, ele estava assumindo a sua 8ª vítima. Em maio daquele mesmo ano, ele enviou outra carta. Nessa nova carta, estava escrito as histórias de BTK, e essa história estava dividida em 13 capítulos. Ele colocou só os títulos dessa história e também tinha um puzzle. Em junho, ele colocou uma carta numa placa de pare, numa rua movimentada. E o título da carta era, abre aspas, Morte numa manhã fria de janeiro, fecha aspas. E aí, ele começa a descrever detalhadamente um dos assassinatos dele. Em julho, ele deixou uma carta na biblioteca da cidade. A carta descreve outro assassinato. Em outubro, a 5ª carta era sobre a história dele. Não exatamente a história dele, mas era uma história exagerada e um clichê sobre serial killers, porque ele se achava um gênio do crime. Por isso, ele queria criar um personagem malvado. A polícia de 2004 usou a mesma abordagem que a polícia dos anos 70. Eles iam dar a atenção que o BTK queria, porque o que ele estava fazendo era basicamente criando provas contra si mesmo. Então, uma hora, sem querer, ele ia acabar se entregando. Em dezembro, ele deixou outra pista e ela foi encontrada em um parque da cidade. E era a carteira de motorista da Nancy Fox e uma boneca. A boneca estava amarrada do mesmo jeito que a Nancy estava amarrada quando ela foi encontrada. E a cor do pano nas pernas da boneca era a mesma cor do pano nas pernas da Nancy. Em janeiro de 2005, ele enviou uma carta para uma emissora de TV avisando que em um endereço específico eles encontrariam uma caixa. A polícia foi até lá e eles encontraram uma caixa de cereal. E em cima de cereal ele escreveu serial killer. E dentro dessa caixa tinha outra boneca que dessa vez representava a Josie Otero. Só que o BTK enviou 2 caixas e ele disse isso na carta. Só que a polícia só encontrou uma. A outra caixa foi enviada para uma empresa, só que nenhum funcionário viu nada. Então a polícia colocou um aviso na empresa, pedindo para que se alguém achasse uma caixa, um pacote, que avisassem eles. Um funcionário viu o aviso e lembrou que ele encontrou uma caixa, só que na caminhonete dele. Ele achou que fosse lixo e jogou fora. No final das contas, ele conseguiu recuperar a caixa e entregou para a polícia. Eles aproveitaram essa oportunidade para olhar as câmeras de segurança da empresa, do estacionamento da empresa. Eles viram um homem saindo do carro e colocando a caixa na caminhonete do funcionário. Não dava para ver a cara desse homem, porque o funcionário tinha estacionado muito longe das câmeras, mas eles conseguiram reconhecer o carro do assassino. Era um Jeep. Em fevereiro, ele enviou outro pacote para uma emissora de televisão, como ele tinha dito que faria numa das cartas dele, e era um CD dentro de um plástico roxo. A polícia sabia que ele ia mandar um CD, porque ele tinha avisado, e eles estavam ansiosos para esse CD, porque eles iam mandar esse CD para um especialista e conseguir informações sobre o BTK. E lembra que eu falei que uma hora ele ia começar a criar provas contra si mesmo? Então, no CD tinha a cidade em que ele morava, o computador que ele tinha usado para colocar o CD e o nome dele. A cidade era Park City, a cidade que ficava do lado de Wichita, e a cidade em que o corpo da Maureen Reed foi encontrado. O computador ficava numa igreja luterana e o nome do autor era Dennis.
Eles jogaram o nome da igreja e da cidade no Google, e encontraram a igreja, não foi muito difícil. E olhando o site da igreja, um nomezinho se destacou. Entre os pastores estava Dennis Ryder. Ele era o líder da igreja. Eles pegaram o endereço do tal Dennis Ryder e chegando lá, eles viram na garagem dele um Jeep. O mesmo Jeep que eles viram nas gravações. Ao invés de prenderem ele logo de cara, a polícia colocou uma equipe para vigiar ele 24 horas por dia, porque o objetivo deles era conseguir uma amostra de DNA. Eles foram na faculdade em que a filha dele estudou, pediram o histórico médico dela, conseguiram uma amostra de DNA dela e era o mesmo DNA encontrado no corpo de uma das vítimas. No dia 25 de fevereiro de 2005, Dennis Ryder foi preso. Chegando na delegacia, a polícia coletou a amostra de DNA e ele foi interrogado por mais de 30 horas. Nesse interrogatório, a polícia mostrou as provas que eles tinham contra ele e no final das contas, ele confessou ser o BTK. Quando a polícia avisou a família dele, esposa e filha, elas ficaram em choque. A esposa, inicialmente, começou a defender ele, dizendo que, não, vocês pegaram o cara errado, não tem como ser meu marido. A filha começou a lembrar de coisas na infância que agora, com a informação de que o pai era um assassino, faziam sentido. Quando o Davis Ryder foi preso, ele tinha 59 anos, tinha 2 filhos, era casado e era pastor. Ele vivia uma vida bem discreta e ele tinha a falsa ideia de segurança e um bom homem justamente por ele ser pastor. Ninguém esperaria isso de um pastor. Na verdade, ninguém esperaria isso de ninguém. Imagina o choque que foi para as pessoas da igreja dele descobrindo que esse tempo todo o cara era um assassino. As pessoas esperavam um cara bizarro, um cara esquisito, um cara intimidador, mas o Dennis era um cara que facilmente passaria desapercebido na multidão. Não tinha nada de marcante nele. E foi assim que ele conseguiu escapar durante todos esses anos. Nos anos 70, ele trabalhou instalando alarmes de segurança na casa das pessoas e talvez por isso ele fosse tão bom em invadir casas, porque ele, mais do que ninguém, sabia os lugares mais fáceis de invadir. Ele confessou 9 assassinatos, aqueles que ele já tinha assumido a autoria nas cartas, e o da Maureen, que era vizinha dele. Quando ele matou a Maureen, ele tinha ido acampar com o filho, que era escoteiro, e ele usou esse acampamento como álibi 2 vezes. Ele saiu no meio da noite, enquanto estava todo mundo dormindo, e foi até a casa da Maureen. Ele também deu vários detalhes sobre os outros crimes, ele lembrava de tudo, de cada detalhe, e ele gostava de contar os detalhes. Ele achava que era uma celebridade, que os policiais tinham a honra de entrevistar ele, que ele era o gênio do crime. E ele fala umas coisas tão absurdas. Ele tinha uma bolinha de estresse que tinha escrito "A vida é boa, life is good". E ele conta que ele ficava apertando essa bolinha pra ficar mais forte, pra ter mais força pra enforcar as vítimas. Eu acho que a parte mais bizarra nesse caso, e olha que tem várias partes muito bizarras, é como ele conseguia fingir ser uma pessoa normal e como ele nunca machucou a família dele. E aí eu me pergunto, por que ele nunca machucou a família dele? Ele tem uma bússola moral, ele sabia que se ele fizesse algo ficaria muito óbvio, ele amava a família dele, por que ele nunca fez nada? Uma das poucas vezes em que ele realmente mostrou quem ele era pra família dele foi quando ele e o filho dele, de 21 anos, começaram a discutir e ele voou em cima do filho e ele tentou enforcar o menino. Ele também guardava coisas das vítimas na casa dele, como se fossem prêmios, joias, carteira de motorista, roupas, fotos, coisas que ele pegava das vítimas e escondia debaixo do piso de madeira da casa. Ele tinha uma gaveta com vários documentos sobre os crimes, desenhos que ele tinha enviado pra polícia, outros desenhos que ele não tinha enviado pra polícia. Era uma coleção de desenhos bizarros, e eram muitos desenhos. Tinham recortes de jornais, de matérias falando sobre o caso, tinham recortes de mulheres sem roupa ou de sutiã, e tinham fotos. E essa parte é bizarro, é pouco. É pouco. Não tem palavra que descreva essa parte. Ele tirou várias fotos de si mesmo representando as vítimas.
Ele usava vestido ou roupas parecidas com a das vítimas. Às vezes, ele usava a mesma roupa que a vítima tinha usado. Em algumas fotos, ele tá enrolado em plástico, sempre com as mãos e as pernas amarradas. Tinha foto dele amarrado numa árvore, foto dele deitado no chão, amarrado e no meio do que parece uma floresta. Algumas dessas fotos foram tiradas no porão da mãe dele, mas uma dessas fotos, a foto dele deitado no chão, amarrado no ar livre, foi tirada durante uma das viagens de escoteiro do filho dele. Tinham fotos das vítimas também, e uma dessas fotos foi tirada na igreja dele. Ele levou o corpo da Maureen até a igreja e tirou fotos lá. Depois de ter sido preso, todo mundo ficou esperando o julgamento. Não tenha dúvidas de que só passava isso na TV. Matérias relembrando os casos, mostrando as vítimas, mostrando a cara do Dennis Rader, contando a história dele, mostrando a família dele. Inclusive, claro que a família das vítimas sofreu, assim, não tem nem como comparar. Mas eu fiquei pensando na família dele, na filha dele, na esposa, no filho. Imagina você ouvir fitas do seu pai, a pessoa que você amou a vida inteira, a pessoa que criou você, a pessoa que você admirava, confessando e detalhando os crimes que ele cometeu. No julgamento, ele se declarou culpado e confessou os 10 assassinatos. Ele falou de um por um e deu vários detalhes. Ele adora dar detalhes. As famílias das vítimas foram no tribunal. Eles tiveram a chance de falar diretamente com o Dennis Rader. Depois de 2 dias ouvindo as famílias e as testemunhas, foi a vez dele de falar. As famílias das vítimas concordaram em sair do tribunal assim que ele abrisse a boca, e foi isso que eles fizeram. Todos eles se levantaram e foram embora. E que bom que eles fizeram isso, porque ele começou a falar como se ele estivesse recebendo um prêmio. Ele se comparou com as vítimas. Fulano tinha uma filha, eu também tinha uma filha. Fulano era do exército, eu também era do exército. Ele falou sobre remorso, mas ele disse que remorso era um conceito e falou um versículo bíblico. Em agosto de 2005, saiu a sentença dele. Quando ele cometeu os 10 assassinatos, a pena de morte ainda não era utilizada no Kansas. E por isso, ele recebeu a pena de prisão perpétua. Eu jurava que ele tinha morrido, ou na cadeia, ou em pena de morte, ou sei lá, um ataque do coração. Mas não, ele tá vivo e ele tem 77 anos. E esse foi o caso de hoje. Bizarríssimo, bizarríssimo. Quanto mais caso criminal eu pesquiso, mais desacreditada eu fico nas coisas que eu vejo. E eu não duvido de mais nada das pessoas, pra ser bem sincera. A essa altura do campeonato, eu não fico mais surpresa. Eu só espero o pior. Se vocês conhecem algum caso bizarro, ou algum caso criminal em geral, ou algum enigma, algum mistério da internet, me diga aqui nos comentários e eu vou separar alguns para a semana que vem. É isso. Se cuida. Um beijo pra você. Se cuidem. Se cuida. Olhos sempre abertos, porque a gente não sabe o que esperar, porque só tem louco nesse mundo. Beijo. Tchau.